tua voz satisfaz, quebra e refaz o meu corpo. Bom dia, irmãos. Graça e paz, amém? Muito bom estarmos aqui nesta manhã. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Toda a parte da música da orquestra foi baseada em cima desse texto. E nós vamos pensar um pouquinho sobre este texto. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Você que não tem a Bíblia, os meninos vão projetar ali para você, tá bom? Vamos à leitura do texto. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos, porém para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos, porém para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. E, para tanto, hoje eu pensei, estudando a palavra de Deus, a mensagem da cruz: escândalo, estupidez ou mensagem decisiva? O que representa a mensagem da cruz? Quando Paulo iniciou sua missão em Corinto, ele não queria anunciar outra coisa senão a Jesus e este crucificado. Lá em 1 Coríntios 2,2 diz assim: porquanto decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. A mensagem do apóstolo Paulo tinha o objetivo: pregar Jesus, e esse Jesus que foi crucificado. Você vai lembrar da história do povo de Israel, lá em Êxodo, lembra? Na saída, o que Deus mandou fazer? Matar o cordeiro, passar o sangue nos umbrais da porta, porque ia passar quem? O anjo da morte. E as casas que tivessem a marca do sangue do cordeiro, os primogênitos não morreriam. Jesus é o Cordeiro de Deus, como disse João, que tira o pecado do mundo. E a mensagem do apóstolo Paulo não tinha outra coisa. Paulo não falava outra coisa a não ser sobre a mensagem da cruz. Isso você pode conferir lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 1. Se você ler todas as cartas do apóstolo Paulo, você vai ver que a base da mensagem dele era a cruz. Olha lá o versículo 1. Ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? Ora, não foi diante dos vossos olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado. E nessa manhã eu quero pensar com vocês em 1 Coríntios capítulo 1, 18. O que a mensagem da cruz tem a nos dizer? Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos, porém para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Ela é a grande notícia que o mundo precisa ouvir. Não existe outra coisa nessa manhã que eu possa falar. O que o mundo e você precisa ouvir, que ainda não entregou a vida a Cristo, ela é uma grande notícia. Por isso que na mensagem do apóstolo Paulo, ele enfatizou tanto sobre Jesus Cristo crucificado. Todas as pessoas estão perdidas. Todas as pessoas estavam perdidas. Todas as pessoas que não têm Jesus continuam perdidas. Mas você fazia parte de um grupo de perdidos. Você estava perdido. Você que já entregou sua vida a Cristo, hoje faz sentido nessa manhã você está aqui. Por quê? Porque Ele está vivo. Você entendeu a mensagem da cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Por que você ama a mensagem da cruz? Porque o inocente, o Senhor Jesus Cristo, foi crucificado. E pelo seu sangue você foi perdoado de todos os seus pecados. Mas ainda tem gente que precisa ouvir sobre Jesus. A Bíblia mostra que todos pecaram e que o pagamento por isso é a morte. Porque o salário do pecado
É a morte, Romanos 6,23. Mas o dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus. A mensagem da cruz é a boa nova, é o evangelho, o anúncio que Jesus morreu para nos salvar. A mensagem é uma em sua essência, mas possui significado segundo esses textos. E é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. Primeiro, o apóstolo Paulo fala: a mensagem da cruz é loucura para quem está sendo destruído. Então, primeiro, para os que se perdem. De forma geral, poderíamos separar todos os seres humanos em dois grupos em relação à salvação: aqueles que estão se perdendo e aqueles que estão se salvando. Não sou eu que estou falando isso, é o texto que nos apresenta. Dentro do grupo que se perde, existem basicamente outros dois tipos de pessoas, os quais o texto separa como judeus e gregos, ou gentios. E você vai lembrar que na última semana, quando Jesus entra em Jerusalém, eles cantavam o quê? Baruch Kabá, Bishem Adonai, bendito o que vem em nome do Senhor, né? Com palmeiras, Hosana, Hosana. E aquelas mesmas pessoas que celebraram Jesus, falaram o quê? Crucificam o Cordeiro de Deus. E é interessante, já estava na profecia que Jesus ia entrar em cima do jumentinho 5 dias antes. E se você nunca estudou, irmãos, o evangelho, é muito interessante, porque ele tem tudo a ver com o Cordeiro, quando ele era morto para ser sacrificado, para quê? Para a remissão dos pecados. Então ele tinha que ser o quê, esse Cordeiro? Sem mancha. Jesus, perfeito. Quantos dias antes? 5 dias antes. Com quantos dias antes Jesus entrou em Jerusalém? 5 dias antes. E o que era verificado no Cordeiro? Se ele não tinha mancha, se não tinha culpa. O que Pilatos falou de Jesus? Eu não vejo nenhuma culpa. E o Cordeiro era morto calado. Jesus foi calado para a cruz do Calvário. Você vê que a relação, mesmo eles vendo tudo isso, eles não creram. Muitos judeus não creram naqueles dias. Sim, para uma parte dos que se perdem, a mensagem da cruz é ofensiva. Os judeus aguardavam Jesus, que demonstraria o quê? Poder e autoridade. E ele veio como, irmãos? Nasceu humilde, numa manjedoura, simples. Foi morar na região de Nazaré. Para eles era um absurdo. Como assim, meu Salvador, ir para a cruz do Calvário? Eles esperavam, eles clamavam, esperavam de Jesus sinais, mas Jesus fez sinais. Veja o que diz lá, Mateus 12:38. Abre para mim lá, fazendo um favor. E depois João 6:30. Então alguns dos fariseus e mestres da lei lhes disseram: Mestre, queremos ver um sinal milagroso feito por ti. Quando Jesus esteve na terra, ele fez muitos sinais, irmãos? Vários sinais. E o que eles estão cobrando dele? João 6:30. João capítulo 6, versículo 30. Então perguntaram-lhe: que sinal milagroso mostrarás para que vejamos e creiamos em ti? O que você vai fazer? O que é contado em João capítulo 6? A multiplicação? E o que eles estão perguntando para Jesus? Mostra o sinal, gente. Mais do que ele já tinha feito. Sim, para quem não crê, é loucura. E aqueles dias de Jesus já tinham pessoas que não criam. Muitos hoje em dia estão atrás de sinais, ao invés de crer na palavra de Deus. Talvez você já teve uma experiência, você que é cristão, quando você anunciou o evangelho, talvez pessoas chegam para você e falam: chama o pastor aqui que eu quero, ora por mim. Tem pessoas que buscam igreja para quê? Para bênçãos, para aumentar a renda,
para ser curado, mas tem uma mensagem muito mais importante. Jesus foi para a cruz, porque uma vida vale mais que o mundo, ou como a Bíblia coloca, uma alma. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder? Jesus, nessa manhã, sabe uma coisa bonita? Eu quero que você saia daqui nessa manhã, que você ainda que não teve encontro com Cristo, Jesus está presente aqui. Ele está presente aqui. A morte não segurou, o sepulcro não segurou. Ele mesmo falou, está consumado. E se cumpriu. Eu dou a minha vida. Eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. Não foi a morte que levou, porque Ele é o Senhor da vida. Todas as coisas foram criadas por meio dEle. E para Ele são todas as coisas. Então, Ele está aqui nessa manhã. Mas muitos têm rejeitado, achado loucura. O que é isso? Ir na igreja de manhã, domingo de sol. O que é isso? Mas foi no domingo de sol que Jesus levantou. Sabe por que a gente se reúne de manhã? Porque nosso mestre se levantou do mundo dos mortos de manhã e foi um domingo. Louvado seja Deus. E por isso que a gente fica animado. Porque o nosso mestre se levantou num domingo. Esse é o nosso Senhor. Mas para muitos ainda é loucura. Eu que preciso ver algum sinal. Muita gente se aproximou de Jesus. Ué, você é filho de Deus? Quem que fez essa perguntinha para ele? Se tu és o filho de Deus? Satanás. Mas ele venceu Satanás pela palavra. Ele venceu a morte. Ele tomou a chave do inferno e está vivo. O nosso mestre está vivo. Mas, para outra parte dos que se perdem, a mensagem da cruz é loucura, sim. Assim o era para os gregos e para muitos hoje em dia. Olha só lá em 1 Coríntios 1, 23. Nós, entretanto, proclamamos a Cristo crucificado. Paulo de novo menciona. Para Paulo combatia heresia, sabe como? Cristo crucificado. Lá em Colossos, tinha uma doutrina que estava se levantando, uma heresia, que eles criam que a matéria era má, então logo Jesus não podia ter vindo em carne. E como que Paulo combate a heresia? Lê lá, Colossenses capítulo 1, versículo a partir do 13. Ele faz uma exposição de Jesus Cristo e enfatiza em toda a carta que Jesus, Ele fez uma obra extraordinária, Ele tirou a gente das trevas, Ele transportou para o reino do seu... Olha lá, ó. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. 14. Em quem nós temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito sobre toda a criação. 16. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele combate a mentira com Jesus e este crucificado. Os gregos buscavam sabedoria, se orgulhavam do raciocínio lógico que supostamente possuíam. Também na atualidade, alguns só acreditam naquilo que possa ter coerência. Diante desse plano simples da salvação, onde Jesus morre em nosso lugar, não passa de loucura. Você já foi chamado de louco por crer em Jesus? Eu já. Tem gente que dá risada. Não é assim? Mas quando você tem um encontro com Cristo, a cegueira sai. Quando você o conhece. Eu gosto muito daquela passagem do cego. Eu não sei quem ele era, mas agora vejo. Jesus nessa manhã pode tirar a cegueira espiritual. E quando você encontra Jesus, meu irmão, é outra coisa. Mas o texto lá de Coríntios diz que, nós estamos vendo, que é loucura para quem não crê. Mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. A mensagem da cruz é o poder de Deus, poder transformador. A mensagem da cruz tem transformado milhões pelo mundo afora. A mensagem da cruz pode transformar qualquer pessoa. E veio para
eram os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos, aos que creem. João, capítulo 1, 11 e 12. Eu e você, porque nós cremos na mensagem da cruz, nós recebemos perdão. Para quem crê, é uma mensagem de esperança. Para quem crê, é uma mensagem de vida. Eu posso dizer para você, meu querido, que Jesus pode transformar a sua vida hoje. Hoje a Páscoa pode ser diferente na sua vida. Hoje ela pode deixar de ser uma loucura de cristão e você se tornar um cristão. Nessa manhã, eu creio, porque o Espírito Santo de Deus está aqui. Ele pode tocar no seu coração, os seus olhos podem ser abertos. Posso falar uma coisa para você? Sabe o que Cristo fez na minha vida? Ele entrou no mundo dos mortos e falou: Lucas, vem para a vida. Está em Efésios 2:1. Porque Paulo fala que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Quem foi lá? Cristo. Pela graça, sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Eu não merecia o amor de Deus, mas Cristo me salvou. A mensagem mais ainda espetacular na cruz é quando Jesus fala assim, ó: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que faz. O dia que eu tirei o perdoa-lhes faz todo sentido para mim. Pai, perdoa o Lucas, pois ele não sabe o que faz. Me alcançou essa mensagem. Jesus veio ao meu encontro e Jesus me transformou. Eu, perdido pecador, longe do meu Jesus, já andava sem vigor. Cristo me amou e me livrou, me transformou através do seu poder. Essa é a mensagem para quem crê. Só há uma forma de ser salvo: crendo na mensagem da cruz. Crendo na mensagem da cruz. Não tem como se salvar dinheiro, obras, qualquer coisa que você faz. Eu sou bom. A Bíblia fala que não existe ninguém bom, só um bom. Quem é? Jesus. Todos nós pecamos, todos nós somos pecadores e nós precisamos da graça do Senhor. Não tem vantagem para nós contar. Você tem alguma vantagem para contar? Eu em vez de falar igual cego, falo assim: antes eu era morto e agora estou vivo. Que vantagem que eu tenho para contar? Estava morto nos meus pecados, que vantagem que eu tenho? Se não fosse o amor de Jesus, se não fosse o maravilhoso olhar sobre a minha vida, eu não estaria aqui pregando. É Jesus Cristo. Essa é a mensagem da cruz. A morte achou que ele morreu, perdeu, está na cruz. Satanás achou que acabou, mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. Essa é a música. Você precisa crer na mensagem da cruz. Sabe por quê? Ali, Jesus, às 3 horas, como diz a Bíblia, ele deu o suspiro. Está consumado. Mas enquanto ele estava na cruz, ele já tinha me visto. Ele já tinha visto você. Você precisa crer em Jesus, gente. A sua vida está desse jeito. Você acha que está cheio de si, que você tem o dinheiro, você tem o poder, você tem tudo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não tem nada. O único que pode te dar uma vida, vida em abundância, vida para todo sempre, é o Senhor Jesus Cristo. Quando você estiver no leito da morte, e ali você também vai passar o que Jesus passou. Mas deixa eu falar uma coisa para você. É Cristo que te leva para os braços dele. Não é a morte, gente. Você é vencedor em Cristo Jesus. A sua vida ganha um sabor diferente. A sua vida é diferente quando você tem Jesus.
Hoje, o evangelho foi pregado, irmãos, pela orquestra, as crianças. Talvez nessa manhã você entrou porque alguém te convidou a tomar um café e estava bom, né, irmãos? Vai voltar com um pezinho a mais. Mas eu quero te falar uma coisa, Cristo pode tirar um peso hoje que você tem dos seus pecados e você pode ir leve para a sua casa. Você precisa tomar uma decisão nesta manhã. Cristo ressuscitou, Cristo venceu. Você precisa entregar a sua vida a Cristo. E quando você tem uma experiência com Cristo, é diferente. Porque a Bíblia fala, irmãos, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Satanás, como diz o texto, ele continua agindo sobre essas pessoas e mostrando, nada, é tudo loucura, é fanatismo, esses caras são loucos. Do outro lado, Cristo te oferece vida e vida abundante. Se de um lado pessoas zombam de Jesus, você sabe por que falam mal de Jesus, gente? Pode reparar por que falam mal dos cristãos, sabe por quê? Porque nós servimos um Deus vivo, não tem sepultura para visitar, louvado seja Deus, nosso Deus está vivo. Por isso que o povo tem ódio de nós, porque nós servimos o nosso Deus, e Ele está presente nessa manhã, e Ele quer te salvar, Ele quer transformar a sua vida, Ele quer dar um novo sentido à sua vida. Cristo pode dar um novo dia para você, a partir de hoje, se você ouviu. O Espírito Santo está ministrando nessa manhã, eu tenho certeza disso, porque uma coisa que eu tenho convicção, que eu aprendi, pregue o Evangelho, o resto você deixa comigo, Jesus vai fazer a obra na sua vida. E eu quero que você abaixe sua cabeça, e eu tenho que fazer isso, uma pergunta para você. Hoje você pode mudar a sua história. Cristo pode mudar a sua história. Cristo pode perdoar os seus pecados. Ninguém pode perdoar os seus pecados. O seu passado não pode. Ninguém pode fazer nada por você. Mas Cristo pode fazer. Cristo pode mudar a sua história se você entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Eu quero a igreja orando. Se o Espírito Santo, você talvez não sabe o que é o Espírito Santo, mas talvez ele está falando no seu ouvido nessa manhã, mostrando para você, você precisa, está ministrando no seu coração, ele está apontando pecados, ele quer que você se renda ao Senhor Jesus Cristo. Se alguém nessa manhã deseja entregar sua vida ao Senhor, levante sua mão, aonde você está. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Mais alguém deseja entregar a sua vida a Cristo? Cristo é a nossa única esperança. Cristo, amém, louvado seja Deus. Mais alguém nessa manhã gostaria de entregar a sua vida a Cristo e viver um novo de Deus sobre a sua vida? Não tenha vergonha. Amém, louvado seja Deus. Eu queria que essas pessoas viessem aqui à frente, que levantaram as suas mãos, e eu vou descer aqui, tá? Para ficar fácil. Eu queria convidar que quem levantou a mão viesse aqui à frente. Pode vir. Quero dar um abraço em vocês. Pode vir aqui à frente. Nós vamos orar pela sua vida. 2 pessoas lá em cima entregaram sua vida a Cristo. Pode vir aqui. A igreja fica em pé. Nós vamos orar. Aqui do lado da Isa, pode vir aqui. Pode vir aqui. Nós queremos orar. Não tenha vergonha. Eu quero dar um abração em vocês. Pode vir aqui, eu aguardo vocês.